Fala, criatura, tudo tranquilo? Prof. Rui aqui na área. E nesse vídeo de hoje nós vamos resolver a questão de número 4 da prova de conhecimentos específicos da UEPG Vestibular 2023. Aquela questão que dava para você alguns átomozinhos com o número atômico, com o número de massa, e aí ele falava a respeito de configuração eletrônica e outras coisinhas assim. Uma questão envolvendo atomística, não é? É isso aí. Cara, agora posso falar uma coisa para você, né? Você sabe, você já sabe o que eu vou falar. Conteúdos excelentes como esses são postados diariamente para você. Então o que você está esperando para se inscrever nesse canal, criatura? Não perde tempo não, porque ó, vale a pena demais, tá certo? E se curtir, já dá aquele joinha que ajuda demais a gente, cara, você não tem noção. Ó, agora sem maiores enrolações, bora pro vídeo! Considere os átomos representados a seguir e assinale o que for correto, tá? Então ele me deu magnésio 24, alumínio 27, iodo 127, xenônio 131, césio 137. Lembrando, criatura, o de baixo que está aqui, por exemplo, esse 12, corresponde ao número atômico, que é o número de prótons que o magnésio tem. Agora, o 24, que é o número de cima, corresponde ao número de massa, que é a soma de prótons com nêutrons, ok? Então vamos lá. Átomo de iodo no estado fundamental tem 7 elétrons no último nível energético, apresentando tendência de receber elétrons ao estabelecer ligações químicas. Bom, para saber isso, a gente vai ter que fazer o quê? Distribuição eletrônica. Eu vou ter que distribuir 53 elétrons, que é a quantidade que ele tem. Vamos fazer? Ó, iodo 53. Como é que fica a distribuição eletrônica dele? Ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, presta atenção. Até 4s2, decora esse número, a gente tem 20 elétrons distribuídos. Aqui tem 30, 36, 38, ok? Até agora 38, a gente tem que chegar em 53. Então agora vai lá, ó, 4d10. 48. Agora veria 5p6, não é? Só que peraí, você tem 48, está faltando só 5. Então é 5p5, beleza? Agora vamos lá. Quem é a camada de valência do iodo? A camada de valência é a camada 5, tudo bem? Agora preste atenção, se a distribuição terminou em p, quer dizer que esse elemento aqui é um elemento, né, representativo, presente na família A. Agora posso te falar? Ele falou que tem 7 elétrons no último nível. Vamos ver, a camada de valência é a camada 5, não é? Quantos elétrons a gente tem ao todo nela? Vamos ver, 2 no subnível S e mais 5 no subnível P. Portanto, a gente tem o quê? 7 elétrons na camada de valência. Então, verdadeiro o que ele falou, né? Apresentando tendência de receber elétrons ao estabelecer ligações químicas. Com certeza sim, né? Vale lembrar o seguinte, quando um elemento faz ligações, a tendência é que ele chegue no octeto, ou seja, que ele chegue a 8 elétrons na camada de valência. Esse carinha aqui, ó, preste atenção, ele tem 7, portanto, para se estabilizar, ele precisaria ganhar 1. É por isso que o cloro e o iodo, assim como o bromo, que são os elementos da família 7A, tem fórmula -1. Por exemplo, o iodeto é I-1. Ele gosta de ganhar um elétron para poder se estabilizar. Verdadeiro que ele falou. Vamos para o próximo? Átomos de gás nobre xenônio no estado fundamental são isótopos de íons monovalentes de iodo. Peraí, eu não preciso nem fazer. Criatura, pelo amor de Deus. O que são isótopos? O que são isótopos? São átomos diferentes com o mesmo número de prótons. Mas peraí, para eu ter o mesmo número de prótons, tem que ser o mesmo elemento químico. Por exemplo, né, o xenônio e o iodo, eles nunca são isótopos, porque um tem 54 prótons, outro tem 53. Não tem nada a ver, né? Então o que ele falou aqui para nós está completamente errado. Não são átomos o quê? Isótopos. O que eles seriam? Eu vou falar para você. Dá uma olhada. Íon monovalente do iodo. Raciocina comigo. O iodo, no normal, ele tem 53 elétrons, não é? Se ele ganhar um elétron, ele vai ficar com quantos? Ele vai ficar com 54. É ou não é? Que é exatamente a mesma quantidade que tem o xenônio. Portanto, a gente diria que esses caras aqui são espécies isoeletrônicas e não espécies isótopas, ok? Então, esse item, falso. Vamos ver o próximo? Item 4. Entre os átomos representados, o césio é o que tem o maior número de partículas nucleares, havendo, nesse caso, o predomínio daquelas sem carga elétrica. Para um pouquinho, como é que a gente avalia a quantidade de partículas nucleares? Através do número de massa. Vale você lembrar que, no núcleo, o que nós temos? Prótons e nêutrons. E o que é número de massa? É a soma da quantidade de prótons com a quantidade de nêutrons. Portanto, o que eu posso dizer para você? Ó, se o número de massa é a soma desses dois, ó,
aqui é 24, aqui é 27, aqui é 127, aqui é 131, aqui é 137. Esse cara aqui é o maior de todos, ok? Então o césio é o que tem a maior quantidade de partículas nucleares, né? E ele fala que nesse caso tem predomínio daquela sem carga. Ou seja, quem que não tem carga elétrica? O nêutron. Vamos ver como é que a gente faz para calcular o nêutron? É muito simples. Pega a massa e desconta os prótons. Peraí, esse cara aqui tem um número de prótons igual a 55. Como é que a gente faz para calcular o número de nêutrons? É só pegar a massa e descontar 55. Tudo bem? Então, o número de nêutrons aqui, ó, dá uma olhada. O número de nêutrons é 137 menos 55. Então, o número de nêutrons aqui daria quanto? 82, ok? É claro, houve predominância das partículas sem carga elétrica, ou seja, está verdadeiro esse item aqui. Vamos lá? Número 8. Os elementos magnésio e alumínio encontram-se no mesmo período da tabela periódica. E apesar de pertencerem a grupos diferentes, ambos são classificados como metálicos. Bom, primeira coisa, magnésio e alumínio são metais, tá? Agora, ele falou que eles pertencem ao mesmo período, à mesma linha. Como é que a gente encontra o período de um elemento na tabela periódica? Através do número da camada de valência. Vamos fazer a distribuição dos dois? Ó, magnésio é 12, alumínio é 13. Vamos fazer aqui? Magnésio 12. Pode ser? Vamos fazer aqui, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ok? Quem é a camada de valência desse cara? Camada de valência é a camada 3. Isso significa que ele está aonde? No terceiro período. Tudo bem? Na terceira linha da tabela periódica. Vamos ver o outro, né? O outro é o alumínio. Vamos fazer o alumínio 13. Como é que ficaria isso daqui? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Tudo bem? 3p1 para poder dar 13. Quem é a camada de valência desse cara? Camada de valência também é a camada 3. Isso significa que ele está no terceiro período. Perfeito, então tá certinho o que ele falou, né? E ele falou assim, ó, e apesar de pertencerem a grupos diferentes, ambos são classificados como metálicos. Vamos ver se isso daqui tá certo, se eles pertencem a grupos diferentes. Como é que a gente encontra o grupo? Sempre que a distribuição termina em S ou em P, basta você contar quantos elétrons tem na camada de valência. Bom, aqui, ó, terminou em S, né? Quantos elétrons a gente tem nessa camada? 2. Então esse cara aqui é da família 2A. Tudo bem? Ou a gente fala que é o grupo 2 da tabela periódica. Lembrando, né, que mais correto da gente escrever, eu coloco isso daqui para facilitar seu entendimento. Só que o mais correto é a gente colocar em algarismo romano, né? 2A sim. Mas para facilitar a nossa vida, eu coloco um número normal, tá? Vamos no de baixo, tá? Esse outro, ó, número de elétrons na camada de valência. Ele tem 2 no subnível S e mais 1 no P. Portanto, esse cara aqui tem o quê? 3 elétrons na camada de valência. Ele é da família 3A, ou a gente pode dizer que ele é do grupo 13. Então tá tudo verdadeiro, tá tudo maravilhoso no que ele falou aqui, ok? Vamos agora ao último item dessa questão. Item 16. Os elétrons mais energéticos ou de diferenciação de átomos no estado fundamental do alumínio, do iodo e do césio têm o mesmo número quântico secundário. O que significa ter o mesmo número quântico secundário? Bom, o número quântico secundário é aquele que representa o subnível eletrônico, tudo bem? Ou seja, se é S, P, D ou F. Então, para eles terem o mesmo número quântico secundário, eles têm que terminar na mesma letra a distribuição eletrônica. É claro, né? Ele falou aqui de 3 átomos, alumínio, iodo e césio. Então vamos fazer o seguinte, não sei se você lembra da distribuição que a gente fez do iodo lá no comecinho, né? Mas a gente fez assim, ó, iodo de número atômico 53. Como que era a distribuição? Nananã, aí tinha lá na frente 4D10, não é? 4D10 já dava 48, depois vinha 5P5. Então a distribuição desse cara aqui parou em qual letra? Na letra P, ok? Então o que é importante para nós, ele está falando do elétron mais energético, é o último da distribuição, tá? O último da distribuição. Então a gente vai olhar para esse cara aqui. Agora eu vou comparar com os outros, pode ser? Nós temos aqui o alumínio, que a gente fez agora há pouco. Alumínio, qual que era a distribuição eletrônica dele? A L13. A L13 é o seguinte, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Tudo bem? Então o alumínio também terminava em qual letra aqui no caso? Também terminava em P. Opa! Então eles têm com certeza o mesmo número quântico secundário. Só falta ver, tá? Se o césio é igual, porque ele falou também do césio, ok? Vamos analisar. Vamos lá? Quem que seria o césio? Césio 55. Ó, eu vou usar uma jogadinha aqui pra gente poder fazer, tá? Ó, césio
55, ok? O que eu vou fazer? Ó, o iodo é 53, não é? Então vamos fazer o seguinte, ó, 4D10. Até aqui tem 48. Aí depois vem quem? 5P6. Aqui dá 54. E agora eu quero mostrar uma coisa pra você. Dá uma olhadinha, ó. A gente vai ver agora em que termina. Depois do 5P6, quem é que vem? 6S1. Então, peraí. O elétron aqui, ó, de diferenciação é esse 6S1. Moral da história, dá uma olhada. Ele vai ter o mesmo número quântico secundário? Não, porque não terminou na mesma letra, tá? Esse cara aqui terminou no subnível P, coincidiu com esse daqui. Agora, esse não coincidiu. Então, o número quântico do estado fundamental de alumínio era o número quântico correspondente ao subnível P, que a gente chama do quê? Número quântico valendo 1. Só para você lembrar, tá? Número quântico secundário é assim: S, P, D e F. Tudo bem? Só para a gente recordar. Quais são os valores? Se for subnível S, a gente fala que L vale 0, P vale 1, D vale 2 e F vale 3. Ok? Então, desse cara aqui, ó, terminou em P, vale 1. Esse daqui terminou em P, vale 1 também. Agora, esse último, que é o césio, né, ele não tem o mesmo, porque desse daqui é o subnível S. Ou seja, o número quântico secundário valeria 0. Portanto, vamos ver como é que ficou essa questão. Acompanhe comigo o gabarito. E o gabarito oficial, para surpresa de muita gente, foi esse daqui, ó, 1, 4, 8 e 16. Acredite, a UEPG, eu espero que eles tenham retificado isso depois, né? Lá no gabarito que eles divulgaram no site, eles colocaram o item 16 como correto. Mas a gente viu que ele está completamente errado. Lembra? Alumínio e iodo, eles coincidem no número quântico secundário. Agora o césio não coincidia. Ok? Mas é isso. Espero que você tenha gostado bastante dessa resolução. Se você não entendeu alguma coisa, coloque um comentário aqui embaixo, tá? E dê um likezinho nesse vídeo, porque você não tem noção do quanto que nos ajuda. E é claro, né? Se inscreve no canal, porque conteúdos excelentes como esse são postados diariamente para você. Ok? Espero você na próxima questão.